Hoje eu quero fazer algo um pouco diferente com vocês. Eu vou aplicar aqui uma técnica de pintura em um pratinho e outro idênticas. Vou fazer a mesma pintura, porém eu quero queimá-las em temperatura diferente. Essa eu vou queimar 980 e esse eu vou queimar 1220, em baixa e em alta, para a gente ver o resultado depois de queimada. Eu sou Clara Fernandes, arquiteta e ceramista. Estou à frente do Ateliê Lides Casa e da Academia da Cerâmica, onde eu ministro aulas ensinando técnicas e todo o processo da cerâmica, desde a modelagem até a esmaltação, pintura, técnicas de pintura, até você montar um ateliê lucrativo. Então, eu tenho várias aulas onde eu mostro todos esses caminhos por qual a gente pode percorrer dentro do universo da cerâmica. E hoje, aqui nesse momento, nós vamos fazer a aplicação dessa técnica, porque a gente fala muito em baixa temperatura, alta temperatura, ai, as vantagens da baixa, as vantagens da alta, mas o que nos leva a decidir se a gente vai trabalhar com baixa ou com alta temperatura? Eu vou contar um pouquinho o que me levou a decidir trabalhar com alta temperatura. Bom, quando a gente fala de baixa temperatura, as peças são lindas, elas têm um brilho, elas têm uma delicadeza, elas são bem especiais. Eu gosto bastante do resultado final da baixa temperatura, o brilho, a delicadeza, ela é muito fiel ao que você desenha, não tem movimentação ali do seu desenho na hora da queima. Porém, a baixa temperatura, ao meu ver, tem dois inconvenientes. O primeiro inconveniente é eu ter que queimá-las em cima de um pé de galinha, o que deixa aqueles 3 furinhos embaixo que me incomoda bastante. Talvez não incomode vocês. O segundo ponto da baixa temperatura. Como ela não sinteriza totalmente os poros da argila, acontece de você ter que esmaltar a peça por cima, por baixo, em todos as faces, né? Só que, mesmo queimando a 980 graus, a 1000, as pessoas às vezes queimam a 1000, até 1050, mesmo assim, às vezes, o esmalte ainda assim ele craquela um pouquinho e quando você lava a peça, você vê que ela ficou um pouquinho mais escura. Eu vou colocar uma fotinho aqui nos veios. Ali são canaizinhos que eles estão abertos e com os anos ela vai infiltrando água, resíduos de alimentos e a peça acaba embolorando e ficando contaminada. Por esse motivo que eu não gosto tanto da baixa temperatura. Isso não é uma regra acontecer, mas pode acontecer e por isso eu defini por trabalhar com alta temperatura. Porém, na alta temperatura, mesmo a gente conseguindo aplicar as mesmas técnicas, na hora que você queima, o resultado final fica diferente. Eu gosto muito mais da peça queimada em baixa temperatura. O resultado é outro. A não ser que a gente esteja falando em esmaltação. A esmaltação, os esmaltes de alta temperatura são lindos, eles são reativos, alguns têm movimento, então essa parte é muito interessante, mas as técnicas de pintura em si, eu prefiro na baixa. Bem, só que a alta temperatura tem vantagens, por exemplo, eu não preciso esmaltar a parte de baixo, eu nem posso esmaltar a parte de baixo, porque ela não pode ter contato com a prateleira do meu forno. Sendo assim, eu não vou ter aqueles inconvenientes 3 furinhos do pé de galinha. Isso para mim já é uma boa. Outra coisa, a alta temperatura, os poros das cerâmicas, eles sinterizam totalmente. Então, não vai infiltrar. Quando você lava a peça, não fica com aqueles veinhos de água aparecendo. Não vai infiltrar água, não vai infiltrar resíduos de alimento. Então, a peça não vai embolorar, ela vai ter uma durabilidade muito grande. Sem contar que se duas peças, uma de baixa e uma de alta, caem no chão, pode ser, não é certeza, mas pode ser que a de alta temperatura resista, porque ela é muito mais forte do que a de baixa. Então tem essas vantagens e desvantagens. E
pondo na balança, eu defini por trabalhar com alta temperatura. Bem, falamos tudo isso. A teoria, ok, mas e na prática? Vamos ver como fica realmente, qual a diferença de resultado final para a gente conseguir medir se vale a pena trabalhar na baixa, se vale a pena trabalhar na alta, né? Então é por isso que nós estamos aqui hoje. E agora eu vou começar a fazer a técnica, vou aplicar a mesma técnica, inclusive eu vou aplicar os mesmos esmaltes. Por quê? Os esmaltes que eu tenho aqui no ateliê e que eu vendo no meu site, eles são esmaltes que eu posso queimar de 980 a 1220. Então, eu tanto posso queimar em baixa, como eu posso queimar em 1220 em alta, né? Para a gente ter essa noção. Então, eu vou aplicar o mesmo material para a gente ter certeza que nada vai ser diferente, que não é por conta do material que tá dando esse resultado diferente, tá bom? Então, eu vou fazer aqui algo bem simples, só para garantir que a gente vai conseguir fazer essa comparação. Bem, vou pegar meu pincel bem fininho, esse pincel é da Ceramic. Primeira coisa, sempre umedecer muito bem o nosso pincel, para que as cerdas que estão aqui, elas fiquem bem úmidas com água e não umedeça com o esmalte, né? O esmalte não impregne ali, porque senão depois o esmalte não sai. Então é bom que elas estejam umedecidas com água. Eu vou fazer aqui uma técnica que eu já não faço há algum tempo. Antes era a minha técnica preferida, gota. E aí depois eu fui aprendendo outras e fui mudando. Mas no comecinho eu só queria fazer gota. Enfim, vou mudar de pincel, eu vou pegar um pouquinho mais grosso, tá vendo? Ele é da Ceramic, o número 2. Umedeci bastante e vou pegar o meu esmalte aqui. Eu não fiz nenhum desenho na peça, mas eu vou fazer uma pintura livre, porque aqui a intenção realmente é só a gente comparar as duas peças na hora da queima. Então, eu tô fazendo esse trabalho somente com o intuito de comparar. Bem, como eu tô aplicando a técnica de gota, vocês reparem que eu deposito bastante material para ela ficar bem gordinha. Esse é o intuito da gota, né? A gente deixá-la bem gordinha para na hora da queima ficar interessante. Ó, eu carrego bastante material. E deposito aqui. Nessa hora, você não pode ter dó de gastar o esmalte, até porque os esmaltes de cerâmica, eles duram muito. Isso não é uma preocupação. Embora eles sejam um pouquinho carinho, eles duram muito. Então, não se preocupe em gastar. Faça um trabalho bem feitinho para que o resultado final seja interessante, tá? Uma coisa que a gente nunca pode esquecer: molhar o nosso pincel, porque se a gente fica só aqui, ó, no esmalte, o pincel fica seco e a tinta para de correr por ele. Então, sempre dá uma molhadinha para que as cerdas fiquem mais úmidas e o esmalte deslize com mais facilidade. Ó, aqui eu vou seguindo com as minhas pétalas aqui bem gordinhas, para a gente conseguir comparar depois na queima. Também o relevo, né? Não só a cor, não só a forma, mas se teve alteração aqui no relevo. Então, é importante que a gente
Faço elas bem gordinha, por isso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu pincel mais fininho, que eu já tinha separado ele aqui. Vou pegar um esmalte verde. Misturo sempre bem, para ele ficar homogêneo. E eu vou fazer o cabinho aqui. E aqui, o que que eu quero fazer? Eu não quero ele muito fininho, porque na hora da queima, eu quero ele mais grossinho. Eu vou pegar um pincelzinho mais arredondado. Pra gente fazer as folhas. Umedeci bem. Tiro um pouquinho do excesso. Vou molhar aqui. E aí eu vou fazer a folhagem. Umedeço mais. E aí a gente vai fazendo esse trabalho para dar um certo movimento na nossa peça. Pronto. Eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo detalhe que eu fiz aqui, eu vou fazer na outra peça agora, que a gente vai queimar em temperatura diferenciada. E eu volto para refazer alguns detalhes ali. Então, a gente vai trabalhando nas duas ao mesmo tempo, para garantir que elas vão ficar idênticas. Pelo menos por agora. Depois da queima, aí já é outra história. Pronto, para mim tá igual. Parecido, né? Na cerâmica a gente nunca consegue fazer igual porque é um trabalho artesanal. Então, os dois estão parecidos. Eu vou aproveitar que eu tô com verde fininho aqui, eu vou assinar minha peça. Aí é só um detalhe bem pequenininho, mas importantíssimo a gente ter sempre a nossa marquinha ali, porque é o nosso trabalho, né? As duas peças estão assinadas. O que eu quero fazer aqui agora? Eu quero dar um certo movimento para minha peça. Então, eu vou fazer uma técnica que eu ensino lá dentro da Academia da Cerâmica, em uma das aulas, eu ensino a fazer o esgrafito. Eu vou fazer aqui com lápis borracha, para ele ficar mais suave. Poderia ser com outros materiais, que lá eu explico direitinho. Mas o que consiste? As nossas folhas, elas têm um veio, lembra? Se você olhar na natureza, as folhas não são chapadas, elas têm um certo movimento. E é esse movimento que eu quero trazer aqui, ó. Alguns pontinhos de luz para essa peça. Ela já tá sequinha? Tá quase. Eu vou esperar um pouquinho para passar o pincel e limpar, porque ainda o roxinho ainda tá um pouquinho molhado. Como eu tô fazendo aqui com vocês, eu quero fazer mais rápido. Normalmente, eu esperaria para fazer esse pontinho de luz, porque a cerâmica é isso. É um momento de distração, não é nada correndo, você não tem que fazer nada preocupada com o horário.
porque a cerâmica é pra gente relaxar. Essa já tá mais sequinha, então eu posso limpar. Eu vou, ó, tirando esse pozinho que ficou aqui. Tá vendo? E eu criei uns pontinhos de luz nas folhas. Isso depois de queimado, vocês vão ver como faz uma diferença enorme. Aqui ainda tá molhadinho, eu não vou limpar por enquanto. Mas ó, foi um pequeno detalhe que eu fiz na peça, só pra gente poder levar ao forno e ver o resultado final. Agora a gente vai conseguir avaliar como que ela ficou. Ah, qual foi a diferença da de baixa e da de alta, né? No resultado final, sendo que a gente aplicou a mesma técnica, o mesmo material, os mesmos pincéis, tudo igual. Então agora a gente vai ver. O que eu vou fazer aqui com vocês também, eu vou esmaltá-las pra gente ver como que vai ficar. Então eu vou começar por aquela que tá mais sequinha. Eu vou pegar aqui o meu esmalte. Lembrando que o esmalte a gente tem que mexer muito bem, para que essa aguinha que fica por cima, fique incorporado no esmalte. Então eu vou mexer ele. Colher, que a gente deixa aqui no ateliê só para isso, porque não pode ter gordura, não pode estar contaminada com outras coisas. E também não vamos usar na comida depois, né? Então, a gente tem as colheres só do ateliê, que são companheiríssimas. Para isso, para misturar os nossos óxidos. A gente tem colheres que são só para modelagem, que também elas servem muito bem para modelagem. Nem sempre a gente precisa de ferramentas caras. A colher dá um bom acabamento nas peças. Bom, mexi muito bem o meu esmalte. Vou colocá-lo aqui do lado. Vou dar mais uma limpadinha só para tirar qualquer restinho de verde. Senão nossa peça fica marcada, tá? Aí eu vou pegar o meu pincel de esmaltação, que é o que eu adoro. Ele é da Meiko, tá vendo? Esse é grande, eu tenho um menorzinho. Vou umedecer as cerdas, nunca vou cansar de falar isso para vocês, eu falo isso em todas as aulas, todos os vídeos que eu faço, eu falo, porque é importante para manter o nosso pincel saudável por muitos anos. Esse da Meiko é um pincel caro, então eu não quero que ele estrague. Então, se eu tomar cuidado, ele vai durar muito tempo. Umedeço sem pressa. Eu tô aqui relaxando, eu tô fazendo o que eu gosto, tendo o meu momento, então eu não preciso ter pressa. Eu aprendi isso, demorou um pouco. Eu era aquela pessoa que vivia correndo, ainda sou, mas não na cerâmica. Quando eu tô no ateliê parece que eu sou outra pessoa. Mas sabe o coelhinho da Alice? Alice no País das Maravilhas? Eu pareço aquele coelho, que sempre tô atrasado. E às vezes eu nem tô atrasado, mas eu já tenho tanto hábito de achar que eu tô atrasada, que eu faço correndo. E a cerâmica veio para me ensinar que pode ser diferente, né? Bem, eu umedeci no esmalte e agora eu vou esmaltar a minha peça na sua totalidade aqui. Tô esmaltando. Bem nos cantinhos, mas também eu tiro o excesso, porque a gente nem quer falta de material, mas também não quer excesso de material. Então,
Eu esmalto nos cantinhos e retiro só o excesso. Bem, esmaltada, vamos deixá-la secar para aplicar a segunda demão. Enquanto isso, eu vou limpar aquele lá que estava úmido e eu não quis passar o pincel. Vou fazer um retoquezinho que eu enxerguei aqui. Na verdade, é porque caiu um pouquinho de verde enquanto ainda estava úmido. Ok. Agora eu vou esmaltar. Vou molhar novamente o meu pincel, porque ele não pode estar seco. Vou pegar o esmalte. Tá vendo que eu aplico o esmalte primeiro na parte onde não tá com a pintura, porque é mais tranquilo, eu não preciso tomar cuidado e nada. Eu aplico aqui e depois eu vou seguir para onde está a minha pintura. Esse verde é um verde forte, ele pode acontecer de manchar, né? Depois que passa a primeira vez na pintura, aí é mais tranquilo, porque o próprio esmalte transparente já fixa ali e não vai ter problema. Então, agora, eu vou deixar esse secar e vou aplicar a segunda demão nesse daqui que já tá mais sequinho. Molho o meu pincel e vou começar a aplicar a segunda demão. Meu pincel estava parado, então eu vou molhar ele novamente na água. Molho no meu esmalte, que eu vou dar uma mexidinha, porque só esse tempo que ficou parado, o pozinho do esmalte ele já vai para o fundo. Então, eu mexi e agora venho passando a outra demão. Agora eu só vou tirar o excesso. Prontinho. Já esmaltamos os dois, tá vendo? Com a mesma técnica, com o mesmo material, esmaltamos. Agora, a única diferença, eu vou esperar secar e um dos dois eu vou esmaltar a parte de baixo, porque em baixa temperatura a gente tem que fazer dessa maneira. Mas no mais, eles foram feitos da mesma maneira e eu vou queimá-los e mostrar o resultado para vocês. Que eu espero que os dois fiquem lindos e cada um com as suas particularidades, mas eu já volto para mostrar para vocês. Eis o resultado de uma peça queimada 1220 e a outra 980. Se vocês repararem, a cor da cerâmica muda. A queimada em temperatura mais alta fica bem mais escura. Em temperatura mais baixa, ela fica bem branquinha. E todas estão com esmalte transparente, idênticos. Se você reparar na pintura também, a pintura
de alta temperatura, ela ficou mais lisinha, como se a tinta tivesse derretido mais. E a de 980 graus, ela ficou mais em alto relevo. Outra coisa também bem importante, a parte de baixo da de alta temperatura ficou sem esmalte nenhum, numa argila bem bonita. E a de baixa temperatura ficou lá com os 3 furinhos do tripé, mas toda a parte de baixo esmaltada. Essas são as principais diferenças. Espero que vocês tenham gostado e que me sigam por aqui.